Meu nome é Guilherme e você pode me chamar de irmão. Muito ao contrário disso, foram os discípulos. Ah, você vai ensinar judaísmo agora. Olá, eu sou Guilherme Costa e esse é o canal Ensino dos Apóstolos. Hoje vamos estar falando, dando continuidade, né, ao vídeo anterior sobre a visita de Nicodemos, esse fariseu que foi na surdina falar com Jesus, porque ele tinha medo da liderança judaica, né, e achava vergonhoso ir visitar um rabino que veio da Galileia, tá? Mas esse rabino tinha feito coisas espantosas. Então ele queria saber um pouco mais sobre os ensinamentos desse rabino, o que ele tinha para transmitir para ele. Tá? Eu espero que você goste muito desse vídeo, tá? Porque ele vai trazer bastante novidade para você, bastante bagagem teológica para você entender melhor o povo de Israel, o que eles estavam pensando naquele momento, né? E por que Jesus estava lá em Jerusalém naquele período junto com seus discípulos. Tá? Se inscreva no canal, tá? Deixa seu comentário aí embaixo, tá? E compartilha. O principal de tudo, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque você vai estar fazendo assim o trabalho missionário, né? Vai estar levando o evangelho até os confins da terra, cooperando com o reino de Deus. O objetivo desse canal é que você seja um membro ativo e forte da sua igreja. Tá? Ajude o seu pastor a levar o evangelho até os confins da terra. Isso aqui não é uma igreja, isso aqui não é um trabalho onde eu quero juntar discípulos ao redor de mim, né? ao meu redor. Não, é um objetivo principal é levar o evangelho. E eu quero que você seja firme aonde você congrega. Deus abençoe a tua vida grandemente, coopera com o reino em nome de Jesus, compartilha. Tá? Voltando, Jesus, né, fazendo um resuminho, né, Jesus estava com os seus primeiros discípulos em Jerusalém. Tá? Ele tinha ido participar, né, como obrigação de todos os judeus, né, do primeiro período de festas solenes de Israel. Se você não sabe o que são as festas solenes de Israel, né, dá uma olhadinha nesse card aqui, que você vai entender melhor o que são essas festas, né? É um sistema de calendário que Deus colocou para Israel, que tem a ver muito com a questão profética, tá? Jesus estava indo cumprir as primeiras festas, o primeiro período de festa, que é Ázimos, a festa de Ázimos, a festa da Páscoa, tá? E a festa das primícias. Então Jesus vai com os seus discípulos, seus 5 primeiros discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus foram André e João, que eram discípulos de João Batista, tá? Mas quando João Batista anuncia Jesus como o Messias, esses dois passam a seguir a Jesus, né? Também está nesse card aqui a história de como esses dois discípulos passaram a seguir a Jesus. Né? João, André, Simão Quefas, tá? Que era irmão de André, né? Aqueles que todos conhecem como Pedro. Tá? Pedro, né, não, é um nome latino. Jesus chamou ele de Quefas. Tá? Quefas quer dizer a rocha. Tá? A rocha onde nos abrigamos, a rocha onde nos escondemos. Mas não que Pedro fosse essa rocha, mas ele era o símbolo da igreja, né? Representava a igreja. Jesus estava falando para toda a igreja que a igreja seria como o Senhor Jesus, que é a rocha no meio do mundo. As pessoas poderiam se abrigar nela, tá? Mas se quer saber melhor, veja nesse card que eu falei, tá? Então ele estava com João, André, Simão Quefas, irmão de André, Filipe e Natanael, também conhecido como Bartolomeu. É que Natanael era filho de Ptolomeu. Tá? Bartolomeu. Tá? Bar quer dizer filho em hebraico. Tá? Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Tá? Então ele estava com esses 5 discípulos que ele veio trazendo desde da Galileia para comemorar com ele esse primeiro período de festa solene de Israel.
Jesus, né, há pouquíssimo tempo havia sido batizado nas águas, isso é o que todo mundo sabia, tinha sido batizado nas águas pelo profeta João Batista, e por João Batista ele foi anunciado publicamente como o Messias esperado de Israel, tá? E tinha feito a maravilha de transformar água em vinho em umas bodas, uma festa de casamento lá na Galileia, em Caná, né? E tinha ele tinha acabado de chegar em Jerusalém com os seus discípulos e tinha botado a comunidade judaica em num espanto geral. O que ele havia feito? Ele tinha expulsado, surrado e expulsado os vendedores do templo. Tá? Então, Jesus tinha abalado a comunidade judaica. Todo mundo estava querendo saber quem era ele, o que ele estava fazendo, por que ele fez essas coisas, tá? E Nicodemos, um fariseu, né, um dos principais da comunidade judaica, né, do partido dos fariseus, havia vários partidos teológicos em Israel nesse período, tá? Os fariseus eram um deles. Nicodemos vai até Jesus à noite, tá? À noite, e quer saber um pouco mais sobre Jesus. No vídeo passado a gente viu que um pouco dessa conversa, que fala sobre o novo nascimento, né? Tá nesse card aqui, tá? E hoje vamos aprofundar mais sobre essa conversa entre Jesus e Nicodemos, a qual os discípulos estavam assistindo, tá? Então, Jesus, né, Nicodemos vai furtivamente até Jesus à noite para saber mais, conhecer mais sobre esse rabino da Galileia. Um rabino da Galileia. Só por ser da Galileia, a gente viu, né, sobre a cultura judaica, né, que ah, as tribos do norte, né, as tribos do norte de Israel, né, eram desprezadas pelos judeus. Né? As tribos do norte, que eram chamados todos de samaritanos, né, eram desprezados pelos judeus do sul. No sul ficava Jerusalém. Né? Então ele vai escondido até Jesus e quer saber mais. Né? E Jesus dá para ele muito mais do que ele imaginava, né, ter como resposta. Jesus dá ensinamentos profundos e hoje vamos tratar de pelo menos mais dois muito importantes. Né? Jesus passa para ele sobre o novo nascimento, né? E agora Jesus diz para ele: olha, eu sou o filho do homem. O que significa isso? Você vai ver nessas duas referências aqui que filho do homem, tá? Para todo judeu, né, para todo judeu que estuda as escrituras, sabe muito bem que é um título, né, do Messias. Então Jesus de maneira nenhuma escondeu que ele era o Messias. Ele disse: o filho do homem, tá? Eu sou o filho do homem, tá? Ninguém subiu aos céus ou desceu dos céus senão o filho do homem. E ele estava dizendo: eu sou o filho do homem, eu sou o Messias de Israel, eu venho da parte de Deus. O próprio Nicodemos tinha dado testemunho disso, dizendo: ó, ninguém faz os sinais que você faz se não for da parte de Deus. Jesus estava confirmando: é verdade, é da parte de Deus, porque ninguém subiu aos céus senão aquele que também desceu do céu, que é o Filho do Homem, eu, o Messias. O que eu trago, trago da parte de Deus. Tá? Então, dê uma olhada nessa referência ali, né, no Velho Testamento, está em Daniel e está em Ezequiel, tá? Dois profetas extremamente messiânicos. O que é messiânico? Profetas que falam sobre a chegada do Messias, como será o Messias. Tá? Então, Jesus está dizendo: eu sou o filho do homem. Eu sou o filho do homem. E isso ficou bem claro para Nicodemos e para os seus discípulos que estavam ali. Eles entenderam o porquê daqueles milagres, o porquê daquela
fervorosidade de Jesus de expulsar os vendedores do templo, tá? Ou melhor, relembraram, porque João Batista já havia dito, ele é o Messias, tá? Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Essa é a primeira coisa que Nicodemos recebeu, ou melhor, a segunda coisa, o segundo impacto que Nicodemos recebeu depois de ter sido avisado que era necessário nascer de novo. Tá? Nascer de novo da água e do Espírito. Tá? Assista esse vídeo que está aqui, né, você vai entender melhor esse primeiro encontro de Jesus com Nicodemos. Né? Na verdade foi um encontro só, mas essa primeira parte desse encontro. A terceira coisa, né, que Jesus impacta Nicodemos, né, é sobre dizer que ele precisava ser levantado como Moisés levantou a serpente no deserto. Tá nessa referência aqui de Números, tá? Moisés, né, a história é Moisés, né, levanta uma serpente de bronze no deserto para todo Israel olhar para ela e ser curado. Ah, mas calma, é porque Israel tinha pecado contra o Senhor, né, se levantado contra Moisés, e Deus, em retribuição a isso, em castigo a isso, a repreensão a Israel, Deus coloca no meio do arraial de Israel serpentes, serpentes chamadas serpentes de fogo. Essas serpentes mordiam os israelitas e eles morriam. Tá? Então o povo vem clamar a Moisés e Moisés diz, Deus diz, Moisés, levanta uma serpente de ouro, de bronze, tá? Uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para essa serpente não vai morrer, tá? Mas terá, né, livramento. Jesus está dizendo, né, por causa dos pecados de Israel, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, levantou a serpente de bronze no deserto, eu vou ser levantado também por causa dos pecados de Israel. Isso fez Nicodemos, sabe, era demais para ele. Não é que era demais, mas era extraordinário. Tá? No próximo vídeo vamos tratar um pouco mais sobre esse encontro de Nicodemos e Jesus, tá? Que é teologia num nível incrível. Tá? É teologia que é como se Jesus pegasse Nicodemos e colocasse, senta aqui que eu vou te ensinar o beabá. Tá? Nicodemos passou por um processo de ensinamento profundo com Jesus, mais simples. E é dessa forma que eu quero ministrar na tua vida, de maneira simples. Tá? Se você gostou, deixa teu joinha, né? Divulga para o maior número de pessoas possível, divulga nas tuas redes sociais. Deus abençoe as obras das tuas mãos, em nome de Jesus.